temos de ter como base de raciocínio o dinheiro. Não, mas tem que haver aqui alguma sensibilidade. Mas 3.600.000. Mas o problema é o seguinte, além disso há outra coisa. É que o número de pensionistas por ativo tem disparado, porque a gente cada vez tem menos natalidade, claro, cada vez as pessoas duram mais tempo, e depois ainda por cima temos a imigração. O ano passado 100 e tal mil pessoas que foram lá fora e portanto não pagam para a Segurança Social, e portanto a Segurança Social, se a gente quer manter mais ou menos o estilo de pensões que tem agora, não há dinheiro. É possível. Eu não estou a dizer que seja justo ou que não seja justo. O ideal seria que se mantivesse o que está, mas não pode ser, não há dinheiro. Não há. Sim, mas a política é feita de prioridades dentro dos orçamentos que existem. Está bem, ok. E onde é que a gente vai cortar? Cortam nos ativos? Não pode ser. O problema é o seguinte, é que os pensionistas vivem à custa dos ativos. Onde é que a gente corta? Então nós temos quase menos de duas pessoas. Portugal, pessoas, sendo um país mais pobre da Europa, há de gastar mais em pensões em proporção do PIB do que os outros. Então, mas vamos lá ver. O doutor Medina Carreira foi Ministro das Finanças. O doutor Silva Lopes foi Ministro das Finanças. No século passado. Está bem, foi no século passado. Mas é importante. Mas é assim, nós temos aqui dois antigos Ministros das Finanças. Aliás, o senhor foi o primeiro Ministro das Finanças do Portugal Democrático, não é verdade? Era Primeiro-Ministro Paulo Carlos. E o senhor foi também Ministro das Finanças de Vasco Gonçalves. Exatamente. Ora, muito bem. O que é que o senhor faria se fosse os Ministros das Finanças que estivesse no Terreiro do Paço? Eu tinha que convencer o Governo e a população, não sei bem como, a reformar o sistema de pensões. Porque a gente não pode, desculpa lá, isto não é um problema de opinião política, é um problema de factos. A gente não pode continuar com o sistema atual. Não há dinheiro para isso. E, portanto, eu cá para mim sou a favor da justiça social. Quer dizer, por isso é que eu digo que é melhor cortar nas pensões altas do que nas pensões baixas. O doutor Medina Carreira diz, e com razão, são poucas. E, portanto, a gente não pode deixar de afetar também as pensões médias. Quando eu digo médias, estou a falar de pensões de ordem de 1.000 euros ou coisa parecida. Agora, façamos o possível para manter e para não atingir as pensões inferiores a 600 euros ou 500 euros ou coisa parecida. Façamos o possível. Agora, a gente não tem dinheiro, a gente tem que arranjar uma solução para manter um sistema de pensões que seja comportável. Senão não pode ser, a gente vai buscar dinheiro aonde? Então, até aqui ia pedir dinheiro emprestado, agora não nos empresta. Dr. Lopes, não queremos pagar mais impostos. Os senhores, antes de começar o programa, estavam a falar das PPPs. Sim, os PPPs, dos municípios. Então, os grandes setores da opinião pública interrogam-se por que razão é que se há de mexer nas pensões de 600 e 700 euros, porque mesmo a pensão de 1.000 euros, convenhamos, hoje em dia é muito difícil viver. Eu sei. Então, não há alternativas, não há outras saídas? Quais são as saídas da crise? Já mostramos aqui 3 vezes que, sem se mexer nas pensões e no pessoal, nós não conseguimos meter-nos no nível que podemos financiar. Já mostramos, foi este gráfico, está aqui um borrão, mas já se viu isto. Pronto, seguinte, isto é a primeira constatação. Perguntou ao Dr. Silva Lopes o que é que faria. Claro. Eu faria uma coisa muito simples, iria à televisão, com números que toda a gente percebesse, com gráficos que toda a gente percebesse. O país não percebeu nada de nada. Toda a gente fala, o país não percebeu nada de nada. A maior parte das pessoas não sabem fazer contas, não fazem contas, andam só a falar do ouvido. Portanto, a primeira coisa que o Ministro das Finanças, o que saiu, ou esta senhora que lá está, devia era explicar ao país isto, para as pessoas perceberem a razão de ser. Porque senão cada um tem uma opinião. E as opiniões são todas fáceis de ter quando a gente não sabe os fundamentos. Se nós não quisermos criar uma opinião, ou pensar numa opinião, sem partir das bases, nós andamos só a dizer patetices, que é aquilo que normalmente se ouve para dizer. Bem, mas a pergunta é, como é que se sai da crise? Mas isso é um dos nossos números. Isso é outra coisa. O problema das PPPs, tem toda a razão. O Governo diz que cortou 2.000 milhões, nunca expliquei, eu ainda gostava de saber como é que cortou. Ao que parece, eu ainda estou farto de perguntar às pessoas, ninguém me sabe dizer como é que se cortou. O Governo nunca explicou. Nem vai explicar. Bem... Mas nem vai explicar porquê? Porque não cortou? Dito, porque aquilo é uma marosca qualquer. Aquilo é para enganar a gente. É para nos enganar. Então acha que não cortaram coisa nenhuma? Cortaram, mas dizem um número qualquer. Não, mas, por exemplo, eles interromperam uma obra, uma estrada que estava a ser feita. Interromperam e dizem que pouparam. Dizem que pouparam aquilo que não se fez. Mas não cortaram naquelas que já estavam anunciadas. Naquilo que recebem todos os anos. Portanto, eu gostava que o Governo tem que explicar ao país o que é que aconteceu com as PPPs. Não provavelmente não pode fazer tanto como a gente gostaria. Claro. Mas tem que explicar, porque há obrigações contratuais e tal, portanto não pode fazer tanto como a gente
quereria. De qualquer maneira, as PPPs não resolvem o problema das pensões. O problema das pensões é que nós temos um crescimento... moral. Foi pena não ter trazido um gráfico, eu tenho também esses gráficos. Não, mas eu tenho esses gráficos. Eu queria mostrar-lhe como é que foi a evolução do peso das pensões na Europa e em Portugal. Em Portugal passou de ser muito mais baixo que na Europa e agora passou para ser... Nós temos tido um crescimento louco. Porque partimos também de uma base muito baixa. Ó, doutor, será por isso? Será porque o nosso envelhecimento é mais rápido? Porque a gente tem temos uma natalidade mais baixa, temos mais imigração, etc. Será por essas razões todas. Agora, realmente a gente precisa de mais pensões. Não temos dinheiro para as pagar, porque ou pagamos mais impostos, coisa que a gente não quer. Nem pode. Ou pagamos, porque a gente não quer e não pode, pois, eu também sou no nível que estamos, carreira, embora já haja para aí no nível quem diga que se pode carregar mais nos bancos. Os bancos estão quase com prejuízo e tal, mas há quem diga que é preciso carregar mais nos bancos, que é preciso. Portanto, a gente não pode aumentar os impostos, embora, a meu entender, não os deve baixar. Não pode cortar noutras despesas, a gente, apesar de tudo, precisa que haja polícia, que haja essas coisas. Que haja hospitais, que haja escolas, que haja essas coisas todas. Claro. Portanto, a gente não tem muito dinheiro bem. Doutor Medina, como é que vamos ter da crise vinculados pelo memorando de entendimento de 2011? Então não quero que eu responda ao IRC? Mas tem que ser rápido, o Dr. Medina já está muito nervoso por não falar. É que senão ficamos aqui numa conversa de café. Mas já vai. Eu não me vou esquecer do IRC. Dr. Medina, como é que vamos sair? Deixe-me dizer aqui, para não estarmos vinculados ao memorando, como é que vamos... O senhor tem falado no alargamento dos prazos, não é? Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, não há sinais de abertura por parte da Troika. Para nós termos uma noção da realidade, nós, de 2005 a 2010, o PIB cresceu 23 mil milhões. 23. A despesa corrente primária, quer dizer, a despesa sem juros e sem despesas de capital, cresceu 18. Quer dizer, a riqueza aumentou 23, a despesa corrente primária aumentou 18. Quer dizer, quase que absorveu todo o crescimento. As prestações sociais aumentaram 13. Numa economia que cresce 23. E os impostos cresceram 10. Quer dizer, o aumento de impostos não chegou só para o aumento das prestações sociais. E isto foi aqui que nós batemos na parede. Num ano só, em 2009, as prestações sociais cresceram 3,8 mil milhões. Bastava que não tivesse havido esta irresponsabilidade para nós termos um futuro muitíssimo mais aliviado. Mas isto tudo aconteceu. E pronto, isto está no terreno. E não vale a pena fechar os olhos. Muito bem. Saídas da crise, Dr. Medina. As saídas, eu por mim, aquilo que tentaria, há gente que quer, digamos, exigir à Europa uma série de modificações. Bom, eu creio que se aceitassem um programa por um período longo... Mas não aceitam. Os dito, então não se aceita nada. Eu estou a dizer, se não aceitarem isto, o que é que vão aceitar? Pois não sei. Pois o senhor é que deve saber. Não é isso, eu estou a dizer, isto se fosse aceitável, aqueles que querem juros, mutualização da dívida, quer dizer, se eles não aceitarem isto, vão aceitar aquilo. Portanto, um programa real, porque há um equívoco aqui. Em 3 anos, para arrumar o Estado português é uma estupidez. Não há ninguém que consiga diminuir a despesa pública 7 mil milhões por ano. Isto é uma estupidez, disse aqui já 30 vezes isso. Está de acordo? Quer dizer, qualquer pessoa que sabe fazer mais ou menos estas contas sabe, para cumprir isso, nós tínhamos que descer 6 a 7 mil milhões por ano. Nós descemos 3 e estamos aqui atrapalhadíssimos. Porque é o seguinte, sem tempo, isto não tem solução. Porquê é que a Troika nos impõe condições irrealizáveis? Porque não quer dar mais dinheiro. Porque não quer dar mais dinheiro e, portanto, como eles só estão dispostos a dar aquele dinheiro, nós que nos adaptemos àquilo. Imagina hoje. Mas depois não conseguimos cumprir com as condições que eles nos impõem e, portanto, andamos aqui numa roda, não é? Exato, isso é o problema. Andamos aqui na quadratura do círculo. Por isso é que eles até agora têm tido paciência e têm-nos aguentado apesar de tudo, e os gregos a mesma coisa, vão dando mais dinheiro apesar de tudo, mas quer dizer, a probabilidade de lhes darem cada vez mais dinheiro não penso que não é assim muito grande e, portanto, nós, infelizmente, por falta de dinheiro, não temos outro remédio senão apertar ainda mais o sino, não temos dinheiro. Por isso, antes a gente resolveu o problema porque pedíamos emprestado. Pedimos emprestado, agora não podemos pedir emprestado. A ideia de que vamos aos mercados, não há um pai a dizer que a gente ia aos mercados no dia 23 de setembro. Quem disse foi o ministro Vitor Gaspar. Que íamos aos mercados, nós não podemos ir aos mercados, os mercados não nos emprestam um tostão ou se emprestarem a 10% ou 8%, ou lá o que é. Não pode ser, a gente não aguenta. Portanto, a gente está nas mãos da Troika. Da União Europeia. Estamos isto todo de acordo com o Dr. Medina Carreira. Agora, há uma coisa que eu já agora não estou... De acordo. Quero tornar mais
quero tornar mais claro. Eu digo que a gente não pode continuar com o sistema de pensões que tem. Mas eu não sou contra o Estado Social. Eu sou a favor do Estado Social, um Estado Social que a gente suporte. E, portanto, eu penso que as pensões... Eu penso que a gente não pode descer as pensões, o gasto com pensões não deve descer, por agora, abaixo de 12% do PIB. Porque senão seria demasiado. Mas, infelizmente, 12% do PIB já representa um corte de 10% em relação ao atual. E, portanto, é uma coisa muito, muito séria. O problema das pensões é um problema politicamente muito sério. Mas o senhor não desculpe interrompê-lo, mas o senhor acha que tem que se cortar mais? Não acho que se tem que cortar mais ou menos. Eu acho que a primeira coisa que se impõe é que o país perceba. Porque mesmo no tempo de Salazar, se calhar ele esclareceria este problema. Ele mandava alguém esclarecer. Em democracia não se pode andar a fazer coisas sem esclarecer a população. Ninguém percebeu. Olha, nós não percebemos. E, enfim, o Dr. Silva Lopes é um economista competente e reputado, eu não sou coisa nenhuma do género, mas nós não percebemos esta história dos PPPs. A mim parece-me que aquilo são histórias da carochinha. Mas ainda não percebemos. Como é que a população há de perceber? Desculpe lá, aquilo não são histórias da carochinha. Aquilo foram manobras para fazer despesas sem pôr no orçamento. Não é isso. Agora, o que andam a dizer... formas de o que andam a descer, o que andam a descer agora, o que andam a reduzir. Não, isso não... isso eles não sabem, não explicam. Não, então não vamos para a outra, que ainda deve ser mais desagradável, e para a história das PPPs na origem. Enquanto o país não perceber, a maior parte das pessoas que estão sentadas no Parlamento não perceberam nada disto. Não. Um grande problema da democracia portuguesa, um dos maiores problemas da democracia portuguesa, é que o governo não informa suficientemente a população. Não há transparência suficiente. É claro que nem em todos os países há coisas que não se podem comunicar facilmente à população. Sim. A gente vê, por exemplo, o problema das escutas dos Estados Unidos como exemplo. Agora, há coisas que têm que se explicar, e isto nunca se explica. Digamos que a população não percebe isto, que agora as pensões levam 40%. Não, mas o governo não explicou. A gente estava a falar das PPPs. Não, mas não é isso. Explicar estas coisas todas. Não, as pessoas não percebem porque as pessoas descontaram durante décadas, muitas delas, na expectativa de que teriam uma pensão, porque nunca ninguém lhes disse que mais tarde ou mais cedo provavelmente não iriam ter a pensão que esperavam, ponto número 1, e ponto número 2, porque as pessoas sabem que as desigualdades sociais têm vindo a agravar-se nos últimos anos. Sim, isso é verdade. Não é verdade? E, portanto, as pessoas não percebem. Só há uma coisa, é que as pessoas não estão conscientes disso. Dizem que descontaram. Coitados. Agora, descontaram, o que eles descontaram, mesmo capitalizado e atualizado e isso tudo, não chega à metade do dinheiro que não daria uma pensão de mais, em média. Nos casos seria menos, ou nos casos seria mais. Talvez não desse 50%, uma pensão de 50%. O senhor estaria disponível a ver a sua pensão a cair dramaticamente? Sim. Claro. Sim? Aliás, já caiu, mas quando eu digo 2.000 euros em termos líquidos, significa que ainda teria uma queda. Sim. Já não teria sido uma queda assim, tão grande como seria inicialmente, mas ainda é uma queda. Eu ainda tiro mais de 2.000 euros em pensão por mês. Mas estaria disponível para que a sua pensão... Fosse para 2.000. Fosse para 2.000. Claro. Com uma condição. É que fizesse o mesmo para todos. Ganham mais que eu. Sim, mas obviamente que a cortar-se nas pensões altas não se pode criar regimes de exceção. Não, é por isso que eu digo. Portanto, fizesse o mesmo para todos. Sim. Agora, eu volto, como o Dr. Medina tem razão, isto só por si não chega, mas é um sinal de moralização, é necessário, e infelizmente também é preciso tocar nas pensões médias. Não há dinheiro, pura e simplesmente não há dinheiro, infelizmente há que tocar circunstâncias da crise, Dr. Medina. Agora, uma das medidas, para começar, uma das formas de começar isto, doutora, uma das formas de começar isto, e hoje com a informática deve ser possível, é calcular para cada pessoa, exceto para aqueles que têm pensões inferiores a 600 euros, mas para os outros, calcular qual era a pensão a que eles teriam direito, com base nos descontos que fizeram. Sim. Portanto, partindo do princípio que a entidade patronal, que era o Estado, no caso do Estado, ou outros, que a entidade patronal tinha feito os descontos correspondentes aos da Segurança Social, que os descontos eram atualizados segundo o índice de custo de vida, etc. Que a taxa de juros era uma taxa de juros de 2%, ou coisa parecida, razoável. E que vendo quanto é que isso dava de pensão agora. E comparar isso com a pensão que as pessoas recebem. Recebiam menos de metade, ou provavelmente, muitos casos, recebiam menos de metade. Bom, vamos avançar. Circunstâncias da crise. Não, mas é que esta coisa é muito importante. As pessoas pensam que descontaram, têm direito àquilo, não têm direito àquilo, não descontaram o suficiente. Esse assunto já foi aqui tratado 4 vezes. Doutor, já agora que estava a falar, não perceberam ainda. Eu recebo uma pensão de sobrevivência. Como é que recebe?
A minha mulher morreu e eu automaticamente passei a receber uma... Quer coisa mais imoral que isto? O senhor é viúvo. Eu sou viúvo. Portanto, é o das pensões da viuvez. Exatamente. Imagina, mas quer coisa mais imoral que esta? Quanto é que o senhor recebe de pensão de viuvez? Aí uns 400 euros por mês, ou o que seja.